Boa noite, igreja. Estamos aqui, reunidos, mesmo que não estejamos presentes, mas estamos fazendo de tudo para suprir, essa distância. E gostaria de desejar boa noite a todos. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, 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 eu confio em ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Amém. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos na presença do Senhor mais uma noite
para que possamos adorar ao Senhor e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Gostaria que você, por favor, acompanhasse a nossa leitura ou abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, e que está baseada a nossa reflexão de hoje em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, no verso 9 até o verso 12, vai nos ensinar hoje um dos maiores desafios da igreja no século 21. E peço aí a sua atenção para que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite. Eclesiastes, capítulo 4, no verso 9, a palavra de Deus diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O livro de Eclesiastes vai nos ensinar hoje sobre um dos maiores desafios da igreja no século 21, principalmente dos crentes em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é sensível e que tem a ver com o nosso tempo de hoje, a solidão. Vamos falar sobre solidão. Nunca tivemos um tempo tão tecnológico e tão conectados, mas que também nunca houveram tantas pessoas ao mesmo tempo se sentindo só, se sentindo depressivas, sozinhas. E isso não é de hoje. No Brasil isso tem sido cada vez mais crescente. E a igreja tem o desafio de lidar com pessoas que estão dentro das igrejas que se sentem sozinhas, mesmo acompanhadas. Isso no Brasil, no caso, ficou muito evidente depois da década de 80 do século 20, do século passado. A partir de 1980, a igreja brasileira começou a sofrer algumas alterações no seu perfil, exatamente porque a tecnologia trouxe algumas possibilidades que antigamente não havia. Eu gostaria que você lembrasse, se você nasceu de 1980 para cá, ou seja, se você tem hoje 40 anos, 45 anos de idade mais ou menos, você viveu uma circunstância, está vivendo uma circunstância e hoje está colhendo um fruto do que foi plantado lá na década de 80. Antigamente, os pais, eles tinham famílias aglomeradas. O que isso quer dizer? As famílias tinham mais filhos. A minha avó mesmo teve 6 filhos, 5, 6 filhos do ventre, e fora aqueles outros que foram agregados e foram criados juntamente. Só sei que na casa do meu pai, na casa da minha avó, tinha aí umas 10, 12 crianças e eles foram criados todos juntos. Hoje em dia isso não acontece. Não é do mesmo jeito. A média de filhos da família brasileira hoje está entre 2 filhos no máximo. E isso mudou o caráter da família. E mudou o caráter da sociedade, mudou o caráter da própria igreja. Aonde que a gente quer chegar com isso? É que a tecnologia trouxe uma possibilidade de ter acesso a um mundo sem sair de casa. Eu quero que você, que tem entre 40 e 45 anos de idade, se lembre da sua infância ou da sua adolescência, quando começaram a surgir os primeiros videogames. Eu me lembro muito bem disso porque, na época eu era pequeno, os meus primos tinham videogame, os meus amigos tinham videogame, e as crianças não brincavam mais na rua, desesperadamente, com 15, 20 crianças todos os dias. Não, a gente ficava em casa, devido talvez à violência crescente na década de 80 no Brasil e à grande dificuldade financeira dos pais devido às crises sociais que tivemos. Muitas famílias compraram videogames e depois computadores para seus filhos, e isso mudou os tempos de hoje. Isso mudou porque aquelas pessoas que estavam acostumadas
estavam acostumadas a estarem juntas o tempo todo, elas passaram a adolescência e a infância crescendo e tendo acesso ao mundo de maneira mais isolada. E você pode perceber isso claramente nos dias de hoje. Eu particularmente sou pastor, presidente de uma igreja, e eu particularmente tenho lidado com a igreja, com todas as pessoas de diferentes idades na mesma igreja. E nesse tempo de pandemia, a gente percebe claramente esse impacto social sobre a solidão. Os mais idosos, principalmente aqueles que têm acima de 50 anos, eles têm mais dificuldade de não estarem aglomerados. Como tem sido difícil para eles esse período de pandemia, porque para eles a igreja e a união da igreja é muito importante, é muito fundamental. Existe uma expectativa social para que eles possam se reunir. Os mais jovens não têm tanta necessidade assim, porque eles foram criados de um jeito diferente. Eles foram criados com videogame, foram criados com computador. Não é que dizer que seja certo ou errado, é apenas um dado social sobre a solidão. Até o momento, eu percebo que aqueles que têm abaixo de 50 anos de idade estão sofrendo menos com o isolamento social do que aqueles que têm acima de 50 anos, porque nós que temos abaixo de 50 anos fomos criados de uma maneira diferente, tivemos acesso a um mundo diferente dos nossos pais, dos nossos avós. Não é que seja certo ou errado, só é diferente. E nós somos membros de uma mesma igreja. Você também pode estar vivendo essa situação e não aguentando mais a pandemia, não aguentando mais ficar em casa sozinho. Bom, para uns a solidão é um grande obstáculo, para outros não é tanto assim. Bom, o que eu quero destacar hoje é que a palavra de Deus nos ensina a como lidar com a solidão. Mas para a gente lidar com a solidão bem, a gente tem que primeiramente aprender para que servem as nossas reuniões, para que servem as nossas aglomerações, para que servem as nossas reuniões familiares ou de igreja, qual é o intuito? E o livro de Eclesiastes foi escrito por um rei, onde ele tinha uma família muito grande. Salomão, ele tinha outros irmãos, a casa de Salomão não era uma casa vazia, ele não era filho único, ele era uma pessoa que tinha outros irmãos, e ele, quando escreve o livro de Eclesiastes e fala sobre esse texto, ele está dando uma força muito grande a um jeito diferente de viver em família. Isso é meio complicado de entender, porque normalmente esse texto ele é referenciado a casamento. Ele tem uma força muito grande para cerimônias de casamento, dizendo que os noivos realmente devem se unir. Tudo bem, mas qual é o intuito das nossas aglomerações? O que a palavra de Deus fala sobre solidão e aglomeração? Bom, se você não souber muito bem lidar com as aglomerações, você vai fatalmente cair em muitos problemas de solidão. Eu particularmente tenho visto muitos crentes de Jesus se sentindo só. Tenho visto muitos crentes de Jesus, membros de igreja, não apenas da que eu sou pastor, mas que têm sofrido muito em estar em casa, em viver em família, porque as suas famílias também não sabem lidar com a aglomeração das suas próprias casas. Conheço crentes que estão vivendo nesse exato momento dramas terríveis nas suas famílias, nas suas casas, e que às vezes o lugar melhor de estar é fora de casa. Às vezes é na igreja, às vezes é no trabalho, às vezes a casa é o último lugar que a pessoa quer ir, quer voltar. Meu amado, nós temos que resolver isso. E o desafio da igreja do século XXI, principalmente agora, depois desta pandemia, nós não poderemos mais viver da mesma maneira que estávamos vivendo anteriormente, e isso vai demorar um pouquinho para até voltar à normalidade, mas mesmo que volte à normalidade, a normalidade não será a mesma. O mundo, pós-pandemia, vai ser mudado, e nós temos que nos adaptar e superar e sermos felizes
na vida que ainda temos. Bom, pensando sobre solidão, a gente tem que pensar também sobre a aglomeração, para entender porquê das nossas aglomerações, o porquê que a gente às vezes sofre com a nossa solidão, porquê que a gente se sente só mesmo em meio à multidão da sociedade. Em Cabo Frio, por exemplo, nós temos a nossa cidade tem 180 mil habitantes aproximadamente, um pouquinho mais, e eu conheço muitas pessoas que se sentem sozinhas, solitárias, mesmo em meio a uma cidade tão grande como a nossa, aqui na nossa região. Bom, eu quero pensar com você rapidamente, será que vale a pena as nossas aglomerações? Será que está valendo a pena estar junto? Vamos pensar juntos. A primeira coisa que eu posso pensar com relação às nossas aglomerações é que só vale a pena estar junto quando nós estamos em um mesmo objetivo. Só vale a pena estar junto quando nós estamos no mesmo objetivo. O verso 9 deixa claro esse objetivo deles. Aqui a palavra é bem clara ao dizer que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Bom, eles eram felizes ao estarem juntos porque eles tinham um objetivo. E qual é o objetivo desta união? O objetivo é o trabalho. Então, é só parar para pensar. Eu saio da minha casa e vou para a igreja. Qual é o objetivo? Eu saio da minha casa e vou para uma reunião familiar. Qual é o objetivo? Eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho, que lá também tem aglomeração. Qual é o objetivo? Bom, a Bíblia condena aglomerações sem sentido. Ela chama isso de roda de escarnecedores. O escarnecedor é aquele que tem tempo, útil ou inútil, para escarnecer e não ter um objetivo claro. Isso fica muito claro em Salmos, capítulo 1. Olha lá o que a palavra de Deus fala. Salmos, capítulo 1, no verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, as nossas aglomerações perante o Senhor precisam ter um objetivo. Se elas não tiverem um objetivo, elas são nada mais, nada menos do que uma roda de escarnecedores. Isso pode acontecer no seu trabalho, na sua família e na sua igreja. Então, qual é o meu conselho ao lidar com a solidão? Existe um ditado antigo que antes sozinho do que mal acompanhada. Bom, é isso mesmo que a palavra de Deus está mais ou menos nos ensinando. E nesse tempo, é bom a gente refletir sobre as nossas companhias. Será que as aglomerações que eu ando frequentando, será que o culto que eu vou para a igreja, será que aonde eu estou indo para o trabalho, será que as minhas reuniões de amizade, as minhas reuniões familiares, qual é o objetivo, quais são os seus objetivos bem claros? Eu pergunto isso porque eu vejo muitos crentes em Jesus rodeados, perdendo o seu tempo e caindo numa armadilha que Satanás tem provocado dia após dia para pessoas que têm talentos, pessoas que têm capacidade, mas que têm gasto o seu tempo numa roda de escarnecedores. A roda de escarnecedores, normalmente o papo é sempre o outro. Fala mal do governo, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da família, fala mal do chefe, é sempre falando mal de alguém. E no final de tudo, ainda não dá solução para aquele problema. E o pior, ainda não se oferece para resolver aquele problema. Ou seja, o problema sempre está no outro. Bom, se você anda, de alguma maneira, numa amizade, seja da igreja ou fora da igreja, e o bate-papo, não é a palavra do Senhor,
e algo que edifica, saiba que você está sentado à roda dos escarnecedores. E a palavra de Deus ainda é mais clara, dizendo que em Salmos capítulo 1, no verso 2, olha lá, antes aquele, ou seja, aquele que é servo do Senhor fiel, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, aqui ele coloca a solidão como algo útil, porque a palavra de Deus, aqui no caso, dá uma intenção, dizendo assim, olha, para que você não caia no pecado, para que você não caia na tentação de sentar à roda dos escarnecedores, sendo eles conhecidos ou não, você precisa, antes de você pensar em fazer isso, você precisa meditar na lei do Senhor dia e noite. E a palavra meditar precisa ser sozinho. Por isso que esse tempo de pandemia é uma excelente oportunidade para a gente meditar sobre muitas coisas na nossa vida. Vai servir de tempo de reflexão maravilhosa. Vai ser maravilhoso. Mas para isso, você precisa estar sozinho. Nós não podemos confundir as coisas. Então, qual é o valor? Vale a pena estar junto? Sim, vale a pena estar junto, se estiver com um objetivo. Vale a pena estar junto. Se você vier à igreja, for no seu trabalho, na reunião da família, e não tiver um objetivo claro para a edificação, não vá. Sabe por quê? Porque antes só do que mal acompanhado. E a palavra é clara. Eclesiastes capítulo 4, no verso 9, fala que aquela união de duas pessoas, ela é boa quando tem a paga do seu trabalho, ou seja, quando tem um objetivo claro. Então não caia nessa tentação de depender de uma aglomeração sem objetivo. Não exponha a sua família a isso. Às vezes a gente é convidado a alguns eventos que não edificam. Eu particularmente tenho escolhido muito mais os eventos que vou, porque percebo como as pessoas gostam de estar juntas, sim, mas gostam de estar juntas sem um objetivo claro. Às vezes me chamam para alguns eventos e a conversa desvia do caminho, sai da edificação, sai da verdade. Meu amado, eu não quero estar em roda de escarnecedores e você também não pode estar, de maneira alguma. Então vale a pena estarmos juntos? Pastor, essa pandemia está difícil, eu não aguento mais ficar em casa. Meu amado, aproveite essa pandemia, esse tempo que você está na sua casa, às vezes com a sua igreja fechada, para refletir sobre a sua vida, porque faz tempo que você não faz isso. Nós brasileiros temos uma certa dificuldade em pararmos, principalmente essa geração enlouquecida por trabalho, enlouquecida por ganhar dinheiro. Nós somos viciados em aglomerações sem objetivo. Gastamos dinheiro enlouquecidamente com coisas que não têm objetivo, incentivadas pelas aglomerações. Meus amados, nós não podemos continuar assim. Essa pandemia tem que servir para alguma coisa. E uma das coisas que está nos ensinando é: vamos tratar da nossa família, vamos tratar de nós, vamos focar naquilo que realmente importa e que vai ser uma grande bênção. Outra coisa que a gente pode destacar no texto, com relação a saber se vale a pena estar junto, se vale a pena estar aglomerado, é quando nós somos companheiros. Só vale a pena nós estarmos juntos quando a gente é companheiro. A palavra de Deus fala, no verso 10, dando um destaque sobre o tipo de circunstância que envolve essa aglomeração. Essa aglomeração só pode ser positiva quando houver companheirismo. Bom, e o que a palavra de Deus fala sobre aglomeração que não tem companheirismo? Bom, que tipo de companheirismo a palavra de Deus nos ensina? Então vamos lá, vamos a 2 exemplos. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 15, olha lá por favor, 1 Coríntios capítulo 15. A palavra deixa bem claro sobre o tipo de companheirismo que
vale a pena. Capítulo 15, verso 33. Olha lá o que a palavra de Deus fala. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Quantas vezes nós temos visto homens e mulheres que frequentam igrejas e que são homens de Deus, que de repente mudam os seus caminhos porque ouviram alguém que não era tão fiel assim. Particularmente tenho visto muitos homens e mulheres com uma capacidade enorme de servir ao Senhor, dando ouvidos a quem não deveria dar ouvidos. A palavra de Deus fala claramente sobre companheirismo, e aqui no caso o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto para que eles vigiassem as companhias que eles têm, as companhias que eles tinham, as companhias que eles faziam, exatamente por causa do cuidado, do nível de fidelidade que eles teriam que dar conta ao Senhor. Um outro bom exemplo também sobre companheirismo, que é outra orientação que o Senhor também concede sobre o companheirismo, está em Lucas capítulo 10. Esse texto a gente não vai ler, mas eu vou dar só um resumo para você, que fala sobre a parábola do bom samaritano, que ali havia um homem jogado em meio ao caminho, e muitas pessoas passavam e viam, e de repente o bom samaritano resgata aquele homem, coloca ele num local para tratamento, e a vida daquela outra pessoa que foi tratada, que foi resgatada ali, foi mudada por completo. E aí ficou a parábola do bom samaritano, ou seja, ele resgatou aquele homem, ele foi companheiro, ele foi amigo. E uma das coisas que a gente tem percebido é na escolha dos nossos companheiros, dos nossos bons companheiros. Eu quero te dar hoje 2 bons companheiros em meio à solidão, em meio às aglomerações erradas que nós somos ensinados. O primeiro bom companheiro é Deus. Meu amigo, se você está pensando que você vai encontrar outro bom companheiro, você não vai encontrar. Isso revela principalmente no Salmo 23. O Salmo 23, na primeira parte, fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista escreve o Salmo 23, ele coloca Deus num patamar de intimidade muito forte, dizendo assim: olha, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitos poderes. Ele era rei de Israel, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, era um nível de intimidade tão grande que Deus era suficiente. E o que nós temos visto são evangélicos que são membros de igreja, mas que parece que Deus não é suficiente. Tem que ter um pastor no meio do caminho, tem que ter um prédio no meio do caminho, tem que ter uma denominação no meio do caminho, tem que ter um louvor agitado no meio do caminho, tem que ter tudo no meio do caminho, porque Deus não é suficiente. Meu amado, o seu melhor companheiro tem que ser Deus. Quantas e quantas vezes eu mesmo, que não tenho tanto tempo de estrada assim, se não fosse o Senhor por mim, eu seria consumido. E a cada dia Deus me prova que Ele é o meu melhor companheiro. Está nos momentos quando as lágrimas vêm, está nos momentos de solidão, está nos momentos de dificuldade. O Senhor é o seu melhor companheiro. Não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, não tem família, não tem igreja, não tem sociedade, não tem vizinho. Nós temos que contar primeiramente com o Senhor. O Senhor é o nosso melhor companheiro. O nosso segundo melhor companheiro é você mesmo. Você mesmo. Não há outra pessoa melhor para ser o seu companheiro depois de Deus do que você mesmo. Você é amigo de você mesmo? É meio estranha essa pergunta, né? Mas você é amigo de você mesmo? Às vezes a gente não se gosta
Às vezes a gente não se ama. Então eu gostaria que você fizesse um exercício depois dessa mensagem. Eu gostaria que você fosse lá no seu banheiro. Você tem banheiro em casa? Ou no seu trabalho? Vá no banheiro, olha no espelho e fala assim: eu te amo. Parece doideira, né? Mas se você não se amar, querido, você não vai conseguir amar a outra pessoa. Se você não se amar, você não vai ser capaz de distribuir amor ao próximo, que é um dos grandes mandamentos que nós temos. Então, que história é essa que você não consegue ficar sozinha, sozinho? Que história é essa que você sofre ao ficar sozinho? Você primeiramente tem Deus para te ajudar e te auxiliar, depois tem você mesmo e depois tem o próximo. Mas a nossa geração tem demonstrado uma imaturidade muito grande em querer substituir Deus e as reflexões pessoais que nós temos que fazer em meio às aglomerações que nós somos convidados a estar. São tantos aniversários, são tantas festas, são tantos jogos, são tantos shows, são tantos cultos. Será que isso está valendo a pena? Até que ponto isto está sendo positivo? Meus amados, a solidão tem o seu lado negativo, extremado, sim. Mas quando ela está com Deus, quando ela está na reflexão daquilo que nós temos que fazer como se fosse correto, perante a palavra de Deus, a solidão é uma bênção. Porque antes só do que mal acompanhada. Outra coisa que a gente pode pensar com relação à solidão: vale a pena estar junto? Tem sido valoroso estar junto? Primeira coisa que a gente destacou: só vale a pena estar junto quando existe um objetivo. Depois, quando nós somos companheiros. Se você está indo a um lugar onde você não se sente companheiro do outro, não há esse nível de amizade, tem que refletir se esse lugar está correto. Porque estar por estar não vale a pena. Outra circunstância e última: só vale a pena estarmos juntos quando existe uma necessidade maior. Quando existe uma necessidade maior. O verso 12 de Eclesiastes capítulo 4 fala lá sobre a necessidade da atenção com relação às circunstâncias que estão relacionadas principalmente à luta, à resistência. Eclesiastes 4, do verso 9 até o verso 12, mas no verso 12 fala assim, vamos ver lá. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu me lembro, lá quando eu ainda estava fazendo um seminário em Niterói, e Niterói tem ali perto da saída da cidade, indo em direção à ponte Rio-Niterói, não sei se ainda tem, perto de um mercado grande, uma instituição relacionada aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial do Exército Brasileiro. E todo mês de abril havia uma programação que eles faziam e eu morava ali perto. E eu via aqueles senhores idosos, já em avançada idade, se reunindo. E a guerra já passou há muito tempo, já terminou há muito tempo. E mesmo assim, ano após ano, eles continuam se reunindo. Hoje em dia são pouquíssimos que estão vivos. O tempo passa para todo mundo, né? E uma das coisas que eu percebi é que a guerra os fez ter uma união como se fosse uma necessidade. Ou seja, todo ano, todos eles se reuniam e falavam aí as suas besteiras, tomavam seus refrigerantes, comiam um pedaço de bolo, faziam uma festa, uma reunião anual, me parece, do encontro
dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Cada um diferente um do outro. E eu observava aquilo. E uma coisa eu percebi. A necessidade maior que eles sofreram em combate fez com que a solidão daqueles momentos criou um companheirismo a tal nível que fez uma necessidade maior de estar junto. Deu para entender? Vamos explicar de novo. A guerra fez a solidão que eles sentiram lá no passado ser transformada numa necessidade maior no presente. Ou seja, é necessário ter uma necessidade maior para ter uma aglomeração que vale a pena. Então, meu amado, nós falamos aqui no início que quando nós não estamos numa aglomeração sadia, essa aglomeração tem um nome: roda de escarnecedores. Eu posso lhe ser muito sincero, só eu e você aqui vendo essa mensagem. Existem muitas rodas de escarnecedores por aí. Muitas. Na família, no trabalho, até na igreja. Isso é muito sério. Satanás tem feito muitas coisas, usado muitas pessoas para poder desfazer a união que podemos ter. Eu peço a você, querido, que aproveite essa oportunidade da pandemia para fazer uma reavaliação das aglomerações que você tem participado. Para você refletir seriamente: será que está valendo a pena eu participar das reuniões de família? Será que está valendo a pena, estou sendo edificado ou estou edificando das reuniões de trabalho? Será que está valendo a pena eu participar das reuniões da minha igreja, do meu ministério? Bom, se não estiver sendo edificante, vamos voltar então para aquele ditado: antes só do que mal acompanhado. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque nós temos pouco tempo para viver. E nem todas as pessoas, quando juntos estamos, são maduras para poder fazer a nossa aglomeração ser edificante. Tem sido cada vez mais raro as aglomerações edificantes. Você precisa estar num lugar onde te edifica, mas que você também edifique. Então, meu amado, está sendo difícil esse tempo de quarentena? Sim, está sendo difícil. Não está sendo fácil para ninguém. Até mesmo para os mais novos. Eles sofrem um pouco menos, mas também sofrem. Mas uma coisa é certa: aproveite esse tempo de solidão para você refletir como está a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala em várias profecias que no dia final você estará frente a frente com o Criador, sozinho. E isso é muito sério. Você não vai estar frente a frente com o Criador, com a sua família, e nem com os seus pais, e nem com o seu emprego, e também não com a sua igreja. Antes de você ser sentenciado como inocente ou culpado perante os seus pecados, você vai estar frente a frente com o seu Criador, sozinho, só você e Deus. E é por isso que a gente tem que aproveitar esse tempo de solidão, porque se nós não estamos nos sentindo bem conosco, é um sinal que nós também não estamos
bem com Deus. Deus nos conhece na nossa intimidade. Ele precisa falar conosco na nossa intimidade, é no momento de solidão. E muitas vezes as vozes que estão ao nosso redor, o ambiente, o trabalho, a família, tanta gente que a gente conhece. Quantas pessoas você tem lá no Facebook? Quantas pessoas você conhece? Meu amado, Deus quer ter um momento com você. Salmo capítulo 1, no verso 2. Fala lá, antes, bendito é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. E essa meditação, ela não é uma meditação eufórica. Ela é uma meditação de intimidade. Então, meu irmão, vamos aproveitar esse tempo de solidão. Vamos dobrar o nosso joelho, fechar a porta do nosso quarto e em secreto confessar os nossos pecados, porque também em secreto o Senhor fará novamente, transformará a nossa vida. Aproveita esse momento de solidão para reavaliar as aglomerações. Essa palavra agora ficou na moda, né, por causa dos decretos dos governos, dos governos do Estado e do governo federal também. Essa palavra ficou muito usada agora, aglomeração. Essa aglomeração. Quais são as aglomerações que você tem frequentado? Na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança, nas suas amizades. Está edificando? Você também está edificando outra pessoa ou só está recebendo? Venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade, é isso? É só de lá para cá? Não. Tem que também dar o retorno. Então, queridos, só vale a pena estarmos juntos se houver o mesmo objetivo. Aqui ficou destacado que é o trabalho. Trabalho para Cristo. Segundo, se nós formos companheiros, se nós formos irmãos, se nós olharmos para aquele que está necessitado, estendermos a mão. Se a gente não fizer isso, isso não é irmandade. Isso é outra coisa. Irmandade é isso. E última coisa, quando existe uma necessidade maior. Qual é a necessidade maior nesse tempo? É nós refletirmos sobre os lugares que nós temos andado. Gostaria que você fizesse um exercício. Para pensar nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, como é que tem estado as aglomerações que você tem frequentado? Você tem colaborado? Tem sido edificante? Não tem sido? Bom, se não tem sido, você precisa reavaliar. Você precisa verificar para onde eu vou então. Poxa, todas as vezes que tem reunião na minha família, é uma brigaiada danada e não compensa, então não vá mais. Ah, mas eu não posso ir. Todas as vezes que você vai tem briga. Ah, no meu trabalho, toda vez que tem reunião de trabalho é um problema, então tome uma decisão, meu querido. Porque o tempo está passando e você tem pouco tempo para ser feliz. A vida passa muito rápido. Nós não temos tempo a perder. Então reavalie. Aproveite esse momento de solidão para que haja uma reavaliação das aglomerações que você tem frequentado. Não se assente na roda de escarnecedores, porque os escarnecedores não têm objetivo. Não seja um deles e você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. E quantas vezes nós nos sentamos à roda dos escarnecedores. Às vezes nós falamos mal das autoridades, falamos mal dos nossos parentes, do nosso trabalho, da nossa igreja, das coisas que acontecem nos noticiários. Ó Senhor, como a nossa boca peca contra Ti. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, para que a gente possa lidar com a solidão de uma maneira diferente. Sabemos, Senhor, que o extremo da solidão é terrível, é difícil, mas é uma oportunidade para reflexão
por onde nós estamos andando, com quem nós estamos andando, fazendo o que com essas pessoas. E ó Senhor, dá-nos, Senhor, amizades verdadeiras, dá-nos, Senhor, companheiros na igreja, companheiros no trabalho, pessoas, Senhor, que possamos confiar, pessoas que possamos ter uma intimidade, amigos de verdade, como foi o bom samaritano. Dá-nos, Senhor, a Tua graça e seja, dentre todos os companheiros que podemos ter, o melhor deles. Dá-nos sabedoria para fazermos amizade contigo, porque a palavra de Deus nos informa, ó Pai, que no fim dos tempos os homens seriam mais amigos dos homens do que de Deus. E nós não queremos seguir essa regra. Vem com a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus amado. Amém. Meus amados, tenho 2 pedidos. Primeiramente, que você seja companheiro do seu irmão, da sua irmã, aqui na igreja. Ligue, faça um telefone, um WhatsApp, alguma coisa, para que a gente possa saber como estão as pessoas aqui na nossa igreja. E a segunda é que você traga, por favor, os seus recursos à nossa igreja para que a gente possa continuar investindo nesse tempo de dificuldade social e atingindo de alguma maneira aqueles que estão em situação de risco. Que Deus abençoe você, se cuide, muita calma nessa hora, o que precisar é só falar e estamos aí juntos. A nossa secretaria continua funcionando normalmente, de segunda-feira até as sextas-feiras, de 14 às 20 horas, e você tem os nossos contatos, as nossas redes sociais, você pode acompanhar as nossas atividades. Que Deus te abençoe muito ricamente. Não se sinta só, você tem o Senhor e você tem uma igreja. Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz.